Então, nesta videoaula agora, nós vamos fazer uso do polinômio de Taylor. Para tirar a dúvida quando f duas linhas de x0 for igual a zero. Recordem que quando vimos o uso da derivada segunda como auxiliar para determinar a natureza dos pontos críticos, vimos que se x1 é ponto crítico de y igual a f de x com f' de x1 igual a zero e f duas linhas de x1 é maior do que zero, x1 é mínimo. Por outro lado, se f duas linhas de x1 é menor do que zero, então x1 é máximo, certo? Mas se f duas linhas de x1 é igual a zero, nada podemos afirmar. Então, vamos dizer o seguinte, que neste caso vamos anunciar um teorema. O teorema é: considere que y igual a f de x, aliás, que x igual a x1 é ponto crítico da função y igual a f de x, com, claro, f' de x1 igual a zero, f duas linhas de x1 igual a zero, que é o que eu quero socorrer para tirar a dúvida, mas também f três linhas de x1 igual a f quatro linhas de x1 igual a f índice n-1 de x1, tudo igual a zero. Ou seja, não só a segunda derivada é igual a zero, como várias outras derivadas são iguais a zero e apenas a derivada de ordem n de x1 é diferente de zero. Então, a que conclusão vamos chegar? Apenas para ganhar tempo e não tornar este vídeo muito longo, vamos afirmar o que vamos afirmar sem provar. Ou seja, se n, a ordem da primeira derivada que não se anula, se n é ímpar, então não há extremo. A função não tem nem máximo nem mínimo. Por outro lado, se n é par, então há
extremo. Muito bem, então n ímpar não tem extremo, n par há extremo. Então vamos ver agora o que é este extremo. Então vamos separar aqui agora. Se n é ímpar, então não há extremo. Falamos isso. Não há extremo. Se, neste caso, f n de x1 é maior do que zero, então a função é crescente. A função é crescente. Se f n de x1 é menor do que zero, então a função é decrescente. Agora, se n é par, foi o que dissemos, então há extremo. Então, se a derivada que não se anula, fn, de x1 é maior do que zero, temos mínimo. Se fn de x1, a primeira derivada que não se anula, é menor do que zero, temos máximo. Perfeito? Então, poxa, muito complicado, professor, para memorizar. Não é não. Vamos traçar um paralelo. Olha, vou até mudar a cor aqui, para facilitar para a memorização de vocês. Então, olha, se n é ímpar, então vamos traçar um paralelo com a derivada primeira. Derivada primeira é de ordem ímpar, então nada mais justo do que fazer um paralelo quando n é ímpar com a derivada primeira. Então vejamos, se fosse a derivada primeira e ela fosse positiva, a função não seria crescente? Então, quando n é ímpar e esta derivada é positiva, a função é crescente. Por outro lado, se fosse a derivada primeira e a derivada fosse negativa, a função não seria decrescente? Então pronto, eu concluo a mesma coisa. Olha, n ímpar. N ímpar, vamos buscar o conhecimento na derivada primeira. Perfeito. Então, derivada primeira positiva, função crescente. Derivada primeira negativa, função decrescente. Agora, para n par, agora n é par, então há extremo. Vou fazer um paralelo com nada mais justo, derivada segunda. Derivada segunda é uma derivada de ordem par. Então, se n é par, derivada segunda. Olha, se a derivada segunda fosse maior do que zero, não seria um mínimo? Então pronto. Então, quando a primeira derivada que não se anula é de ordem par e é positiva, eu tenho um mínimo. Lembrem sempre da orientação da concavidade. Para cima, mínimo. Para baixo, máximo. Então, quando a derivada segunda é negativa, eu tenho máximo. Então, é isso mesmo. Quando a primeira derivada que não se anula é de ordem par e é negativa,
eu tenho um máximo. Como memorizei isso? Associando as derivadas de ordem ímpar com a primeira e as derivadas de ordem par com a segunda derivada. Vejamos agora alguns exemplos. Olha, dois exemplos simples agora. Y igual a x ao cubo. Então, y', 3x ao quadrado. 3x ao quadrado é igual a 0 para x igual a 0. Vejamos, segunda derivada, y, 2 linhas, 6x. F, 2 linhas de 0, igual a 0. Y, 3 linhas, é igual a 6, que é maior do que 0. Então, F, 3 linhas de 0, é igual a 6. Então, a primeira derivada que não se anulou é ímpar e positiva. Então, a função é simplesmente crescente. Não há extremo. Podemos aqui fazer um gráfico abreviado de x ao cubo. Então, eu tenho aqui uma tangente horizontal, é certo, mas a função não tem extremo, ela continua crescendo, ela cresce até aqui e continua crescendo depois. Perfeito. Vejamos agora um exemplo parecido, que é o exemplo de x à quarta. Então, y igual a x à quarta. Então, y' é 4x ao cubo, que é igual a 0 para x igual a 0 também. Então, 0 é candidato, assim como aqui também foi candidato. Então, y, 2 linhas é 12x ao quadrado. Então, f, 2 linhas de 0 é igual a 0. Y, 3 linhas é 24x. F, 3 linhas de 0 é igual a 0. Y4 é igual a 24, que é maior do que 0. Portanto, F4 de 0 é igual a 24, que é maior do que 0. Então, a primeira derivada que não se anulou é de ordem par, logo eu tenho extremo. Olha, se fosse a derivada segunda positiva, aqui teríamos mínimo. Ó, concavidade para cima, teríamos um ponto de mínimo, certo? E é o que acontece efetivamente. Gráfico de x à quarta, x, y, x à quarta tem um gráfico assim, de fato tem um mínimo em x igual a 0. Tá bom? Então, veremos alguns exercícios mais complexos na aula de exercícios. Vou disponibilizar uma aula com alguns exercícios em relação a isso e para nos obrigar também a fazer alguns raciocínios em cima desta igualdade que acabamos, ou melhor, deste teorema que acabamos de ver agora.